Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. A palavra do Senhor, ela diz: não tenha vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participem comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, diz a palavra do Senhor. Chamado e vocação. Chamado e vocação são palavras similares na Bíblia, que são derivadas do termo kalil ou kalel, que significa chamar ou convocar. Cada um de nós temos um chamado. O chamado é justamente o ato onde Deus nos separa e convoca para uma missão em seu reino. Cada um de nós temos um chamado de Deus. Amém? O chamado não tem a ver com o cargo ministerial, o chamado não tem a ver com cadeira, com posicionamento, não. É a tua posição diante de Deus. Tem a ver com a sua identidade. E é por isso que tudo o que fizermos sempre tem que fazer, sempre tem que ser feito com um único objetivo de glorificar a Deus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. Amém? Vai preparando aí o teu copo com água, porque no final da palavra nós vamos consagrar essa água para a cura e libertação total e completa. Deus chamou você para caminhar na presença dEle. Deus nos chamou pelo nome para caminharmos na presença dEle. Deus chamou você que está ouvindo essa palavra agora. Antes de nos chamar para fazer algo para Ele, Deus já preparou algo especial para mim e para você. Nosso primeiro chamado tem a ver com o próprio Deus em questão. João capítulo 17, verso de número 3 e Efésios capítulo 1, verso de número 4. Você vai entender que lá no Jardim do Éden nós podemos ver o Senhor vivendo um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com o ser humano. E Ele caminhava na viração do dia ao Jardim do Éden para conversar com Adão. Ou seja, ali nós podemos destacar e ver o primeiro chamado. O primeiro chamado tem a ver com o relacionamento, tem a ver com adoração. Deus, Ele nos chamou para adorá-lo. Deus nos chamou para conhecê-lo como todo o nosso ser. Todo cristão tem um chamado, assim é com você, assim é comigo. A palavra diz em Marcos capítulo 16, do verso de número 15 até o verso de número 18, a palavra do Senhor, ela diz: disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, sim, será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, diz a palavra, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, diz a palavra do Senhor. Você, eu, cada um de nós temos um chamado, e fomos chamados com um único objetivo: cumprir o ID. E é convocado você que está me ouvindo. Comece a pregar o Evangelho a toda criatura. Nós fomos chamados para fazermos discípulos de todas as nações, sem olhar o erro, sem olhar o pecado, sem olhar a raça, a religião, a cor e por aí vai. A maneira como você faz isto pode ser dada de maneiras diferentes, mas que você faça, que você exerça a sua fé. Cada um de nós iremos receber um propósito individual. Deus tem algo especial para cada um de nós e é diferenciado. E a tarefa, ela vai ser cumprida. A promessa de Deus, ela vai ser cumprida. Então você se pergunta: como que eu descubro o meu chamado, pastor? Se você está preocupado em descobrir qual é o teu chamado,
se você se preocupa em saber qual é a tua resposta, você vai entender que tudo flui naturalmente. Quando nós descobrimos prazer, quando nós descobrimos a plena satisfação em cumprirmos com o nosso primeiro chamado, que é buscar o relacionamento com Deus. Quando você começa a se relacionar com Deus, você pode ter a certeza do que Deus quer para você, do que Deus quer para cada um de nós. Quando nós temos um relacionamento verdadeiro de busca, de entrega com Deus, nós podemos sim entender que a nossa identidade está escondida em Cristo. E chamado tem tudo a ver com identidade. No entanto, sempre vai ter indícios de que podemos nos guiar para descobrirmos o que Deus quer de nós. Por exemplo, meu coração queima por uma área específica relacionada ao mundo profissional. Será que isso, pastor, é o indício de que Deus quer que eu seja um instrumento dele na área? Ah, pastor, mas uma vez me entregaram um rolo que disseram que quando eu vejo algo relacionado à guerra, algo relacionado à perda do ser humano, à morte, eu tenho o desejo de transformar tudo aquilo que é ruim em bênção. Será que isso é um indício? Enfim, preste atenção. Tudo que for direcionado para Deus, Deus vai nos chamar. Deus vai te chamar conforme a nossa identidade, conforme a nossa personalidade. E se Ele nos chama pelo nome, Ele fará questão de trazer clareza ao nosso propósito. Não se preocupe, Deus vai te usar da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E aonde Deus te colocar, aonde você for plantado, comece a frutificar. Jeremias capítulo 1, 5 ao 9. Você vai entender que muitos pensam que precisam ser 100% capazes antes de começarem a viver o seu chamado, mas a realidade é diferente. Nenhum ser humano será 100% capaz. Nós nunca seremos capazes, porque enquanto estivermos nesta terra, nós precisamos ser moldados todos os dias de glória em glória, sempre buscando a presença de Deus. Ou seja, é Deus que está no controle da tua situação, é Deus que está no controle de tudo, e é Deus que está guiando a nossa vida até aqui, e assim vai continuar. É Deus que vai fazer você que me ouve agora, com que você consiga finalizar esse áudio de hoje, esse vídeo, cumprindo com o chamado que Ele já te deu, cumprindo com aquilo, o que a palavra vai dizer. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, ou seja, o único que é fiel a você e a mim é Deus. Ele nunca vai nos desamparar, Ele nunca vai nos desapontar e nem nos abandonar. É isso que você tem que entender através dessa rápida ministração. É isso que você tem que entender. O ministério existe e ele é um chamado para servir. Não servir ao homem, mas sim servir ao Deus que nos ama e nos chama pelo nome. Amém? Então agora você vai preparar o teu copo com água. Deixa teu pedido de oração, porque nós vamos orar em cima, aleluia, desse copo com água e dessa garrafa de água. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Soberano Deus, eterno Pai, coloque em tuas mãos cada vida que ouve a minha voz agora. Coloque em tuas mãos, meu Pai, a minha vida, a minha família, o Ministério Casa da Fé, o Ministério Casa da Fé na África, Pastor Samuel e toda a sua família. E eu oro nesse momento consagrando esse copo com água, Pai. Porque o Senhor é o médico divino, é o Senhor que dá a vida e dá a vida em plenitude a todos aqueles que te buscam, enquanto estamos fazendo aqui. Por isso hoje, Pai, nesse momento de oração, de uma maneira especial, eu peço a tua ajuda. Eu peço que o Senhor toque sobre cada corpo agora, toque na nossa área da saúde. Eu peço a cura de todo tipo de doença, principalmente aquela que aflige a nossa vida nesse momento. Senhor amado, passa com teu poder, manifesta o milagre da cura física, espiritual e mental.
Eu sei que o Senhor é o Deus que nunca vai nos desejar o mal. Eu sei que o Senhor, meu Pai, é o Deus que não quer a doença, porque a doença é simplesmente a ausência da saúde. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus que nos ama e nos chama pelo nome. Opera sobre nós, Pai, uma profunda cura espiritual agora em oração. E se for da Tua vontade, opera, Senhor, a cura física em cada vida agora ao bebermos desta água. Que seja operada diretamente pela ação poderosa do Teu Espírito Santo agora, Pai, que nos visita, que visita o nosso lar, que visita a nossa casa. Em nome de Jesus, através desse copo com água, eu consagro em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo para curas e libertações total e completa. E quando bebermos agora desse copo com água, Pai, nós seremos sarados, nós seremos curados, nós estaremos sendo libertos de todo tipo de escravidão. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta, Pai, a nossa fé no Teu poder e no Teu infinito amor que tem por cada um de nós. Aumenta a nossa fé, Pai das luzes, sim, porque às vezes a nossa fé se encontra enfraquecida. Eu acredito no Teu poder da cura. Eu acredito no milagre. E eu já agradeço, Pai amado, agradeço humildemente por essa obra que o Senhor está realizando não somente no meu coração, não somente no meu corpo, mas em cada vida que ouve essa oração. Obrigado, meu Pai, porque além de mim o Senhor vai agora visitar também, porque eu apresento nesse momento todos os que estão doentes, enfermos, com dores no corpo. Cada pessoa que agora me ouve, que deixa o pedido de oração, o seu nome completo, cada nome escrito no caderno de oração, no livro dos propósitos, agora vai lá, Senhor, visita a casa, visita o familiar, toca sobre a saúde, anula, corta o laço de morte. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe, Pai, quais são as nossas provações, quais são as nossas dificuldades. O Senhor conhece e sabe o que nós precisamos. Então, meu Deus, agora eu te peço que através da Tua misericórdia venha nos socorrer. Venha socorrer cada pessoa agora que ouve essa oração e padece com enfermidades. Senhor, eu te bendigo porque clamei a Ti e Tu me ouviste. A minha alma, por Tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Ó fiéis do Senhor, cantai a Sua glória. Dai graças ao Seu santo nome, porque somente Ele é poderoso e digno de eterno louvor. Aleluia. Diga amém. Graças a Deus e beba teu copo com água, com fé, e toma posse da tua cura imediata. Soberano Deus, eterno Pai, que o amor de Deus Pai e as doces consolações estejam conosco e a igreja enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor prevaleça conosco em todos os momentos. Que você que me ouve agora, pela tua fé, você acaba de ser curado, você acaba de ser liberto, você acaba de ser curado, tocado pelo poder de Deus. Toma posse da tua vitória